noite. Que boa noite. Bom dia. Bom dia. Então, hoje o nosso assunto será a importância da escola na sociedade. Hoje estaremos com nossos repórteres que eles vão entrevistar várias pessoas. Estamos com a nossa repórter Hebe entrevistando a orientadora educacional e professora de biologia Tereza. Bom dia, Tereza. Bom dia. Tereza, o ensino da rede privada é diferente do ensino da rede pública? Muito diferente, porque é diferente não porque o professor seja diferente, é porque a exigência é maior no ensino particular. Eu já dei aula no ensino particular, como já dei aula no ensino público. Eu sou professora de carreira, então é aquele negócio, o professor de carreira ele consegue ter duas visões. Então, assim, a mesma aula que eu dava no ensino particular, eu dava no ensino público, tá? Mas tem professor que ele é professor porque do colégio particular ele é maravilhoso, ele dá uma baita aula, mas ele acha que no ensino público ele pode faltar, ele pode brincar, entendeu? E graças a Deus essa coisa está mudando hoje em dia. Mas a princípio, se você ver os índices de aprovação, o colégio particular, ele dispara em relação ao colégio público. Tá bom, obrigada, Tereza. Com vocês aí no estúdio. Gravando. Peraí. Eu estou recebendo um chamado da nossa repórter Priscila, que ela ainda tem mais uma pergunta para fazer para a mesma. Gravando. Bom dia, Tereza. Bom dia. Então, como é a participação dos pais na educação dos seus filhos na escola? Bom, aqui na escola nós temos uma... Você quer saber de uma escola, a escola de um modo geral? Bom, a participação, vamos começar assim, pelo Prado Júnior. Eu trabalhei como orientadora educacional durante 6 anos aqui. A participação é muito boa, porque os pais aqui eles têm um certo comprometimento com o filho, o que gera a nossa escola atingir pontos incríveis, entendeu? Assim, um exemplo, basta você ligar para o responsável e falar, olha, por que o seu filho não está vindo à aula? E daqui a pouco a criança ou adolescente volta a estudar. Agora, na educação particular, a gente tem aqueles problemas que muitas vezes, porque a gente fala assim, fulano é pobre, então o pobre não tem atenção dos pais. Fulano é rico, então o rico tem atenção dos pais. Não é assim, tá? Porque você vê hoje em dia, a maioria dos vândalos, vamos botar assim, das passeatas, são os filhinhos de papai. Então, às vezes, muitas vezes, o dinheiro atrapalha a criação do filho. Então, eu vejo muito no Prado Júnior, como eu vejo no município, a procura o desespero dos pais que não tiveram oportunidade de estudar, querendo que seus filhos estudem para ser alguma coisa na vida. Isso eu estou vendo muito, é uma coisa assim que está alarmante. Na escola particular, quem determina é o pai, né? Porque a escola particular é uma empresa. Obrigada. Voltamos com vocês aí no estúdio. Agora iremos com nossos repórteres Igor e Camille, que nos chamam a nossa professora de filosofia, Ana Beatriz. Bom dia, Ana. Bom dia. A que se deve a evasão escolar? A gente tem alguns aspectos de evasão escolar. A gente tem um aspecto de questões socioeconômicas, que é quando o aluno de fato precisa sair da escola para trabalhar. Isso era uma característica muito grande na década de 90, início dos anos 2000, mas agora, normalmente, o grande número de evasão escolar tem a ver com a falta de interesse do aluno na estrutura educacional. A escola já não tem mais a ver com a realidade do aluno. Vir para a escola não faz parte do dia a dia dele, não faz parte do ciclo de interesse. Então ele acaba abandonando a escola porque para ele é mais interessante trabalhar, porque numa sociedade onde você vale pelo que você ganha, não pelo que você é, se ele tiver dinheiro mais cedo, consequentemente ele é reconhecido socialmente. E como a escola não é um lugar que ele se identifica, muitas vezes o professor não é do mesmo, não fala a mesma língua, a estrutura escolar é uma estrutura extremamente hierarquizada, não existe comunicação entre professor, aluno, direção, e aí acaba virando um lugar de repressão, não de educação. Então, muita da responsabilidade da evasão escolar também é da gente, da parte pedagógica, porque a gente também tem que rever o processo educacional brasileiro para saber por que você não está saindo, porque hoje em dia, com as diversos auxílios governamentais,
com Bolsa Família, no Rio de Janeiro, Pronatec, essas coisas todas que seguram o aluno na escola, não tem mais a desculpa de quando não sai da escola para trabalhar. Ele precisa, inclusive, estar vinculado à escola para ter a renda familiar, principalmente no Bolsa Família. Mas a falta de ligação da escola com a vida desse aluno faz muitas vezes que ele acaba abandonando, ou ele é um aluno fantasma. Ele vem, mas ele não participa, ele dorme, ele acaba virando um analfabeto funcional a longo prazo. Obrigada. E sobre as eleições para novos diretores? Fala. Desculpa. Fala. Por que você acha que os alunos não podem participar das eleições? Existia uma época, principalmente na época que eu era no ensino médio, até 2000, 2002, 2003, os alunos faziam parte da eleição para a direção. A direção era vista, em alguns lugares ainda é assim, como o Colégio Pedro II, que você tem, por exemplo, a eleição para reitor que está acontecendo nesse momento. Então, os próprios pais também. Isso, os pais votam, os alunos votam, porque até então a ideia do diretor é uma pessoa que está extremamente envolvida com a comunidade escolar. Normalmente os diretores são essas pessoas, e aí, consequentemente, eram os diretores que votavam. No momento no Rio de Janeiro, você não vota para diretor, porque isso faz parte de uma política de administração da SEDUC, onde o diretor deixa de ser o representante de todo o corpo e se torna o gestor escolar, ou seja, ele apenas faz o serviço burocrático de gerir uma escola. E aí acaba sendo a Secretaria de Educação que escolhe esse diretor. Existem pontos positivos e negativos. O ponto positivo é que você acaba tendo um diretor que está de fato comprometido com aquilo, porque ele fez uma prova, ele fez um curso. O ponto negativo é que pode ocorrer de você ter um diretor na escola que não tem vivência com aquela comunidade, porque ele passou num concurso do próprio SEDUC, que é o concurso para diretores, e aí ele escolhe para onde ele vai, ele não é daquele lugar. Ele não tem uma vivência com aquela estrutura. E aí podem rolar vários embates, porque você vai ter às vezes um diretor que não conhece o aluno. Muitas vezes, quando era um diretor escolhido pela comunidade escolar, é um diretor que está há 20 anos naquela escola, que tem a questão do afeto, que é extremamente importante no âmbito pedagógico, na hora de você acolher o aluno, entender quais são os problemas, por que aquela turma reclama tanto de determinada situação. Então, assim, existem pontos positivos e negativos. Eu, pessoalmente, sou a favor da eleição para o diretor. Eu vivi isso porque eu fui estudante do município, fui estudante da João Goulart, então eu vivi o processo de eleição e fui do Instituto de Educação, onde também a gente elegia, mas depois de um tempo a gente não pôde mais eleger porque mudou a política de educação. E você colocar, é ruim tanto para aquele que entra, porque ele entra numa outra realidade escolar que não era dele, como é ruim também para o aluno. Então, assim, mas isso faz parte de uma política mesmo da própria Secretaria de Educação, que visa determinados resultados. E, de uma certa forma, eles dão resultados. Porque você tem melhoria da qualidade dos alunos, você aumenta a sua taxa no IDEB, que é a sua taxa de aprovação, de fluxo escolar, você tem uma série de coisas. E também, quando não é por eleição, fica menos politizado o cargo. Há um esvaziamento político da estrutura escolar. Muito obrigado. Amo vocês no estúdio.